Oi, pessoal, estamos começando hoje mais um Giro Corneta aí para vocês. Já peço para vocês deixarem o like, compartilharem aí o vídeo e inscreverem-se no canal também, que ajuda a gente bastante. E, Ângelo? E aí, Vivian, tranquilo, beleza? Aí, rapaziada, acompanhando aí o Corneta Veste Verde na internet. Já deixo também um pedido aqui muito especial para ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo. A gente tem vontade de fazer as nossas lives aí pós-jogo e tudo mais. E para isso é fundamental a gente chegar aí aos 1.000 seguidores. Então, pô, ajuda a gente aí, passe o link, passe esse vídeo, para a galera poder ajudar nesse momento aí que o canal está começando aí o seu trabalho, essa caminhada. É isso aí. E hoje, então, a gente vai começar falando aí um pouquinho do jogo de ontem, né? Palmeiras e Bragantino aí, de mais uma vitória do Palmeiras, diante de um jogo que foi difícil para o Palmeiras, mas foi um jogo muito bom de assistir, né? Eu acho que o jogo fluiu de uma forma, a gente viu um adversário batendo de frente ali com o Palmeiras, mas não dá para a gente também deixar de falar de como eles bateram fisicamente falando, né? Não conseguem competir aí com o Palmeiras de igual para igual nas técnicas e acabaram batendo demais. E achei que a arbitragem foi muito falha aí, deixou sim de dar alguns cartões para eles também. Depois é discutível o lance do Rony, uns acreditam ser cartão vermelho, outros nem tanto. E até aí tivemos um cartão para o Endrick, né? Que acredito que pela ansiedade nem ouviu o juiz apitando e chegou rasgando ali na hora. Mas eu acho que desse jogo que vale ser exaltado, que para mim merecia demais aquele troféu de melhor em campo, foi o jogo do Gabriel Menino. A maneira como o Gabriel Menino se saiu. Aí ontem eu até cheguei a postar falando que chegava a ser pecado tirar o Gabriel Menino para colocar o Jailson. Porque eu acho que mais do que nunca esse é o ano do Gabriel Menino, sabe? Ele vem numa crescente, assim, desde que ele se tornou titular, ele de fato vem se empenhando pela posição, mesmo já sendo titular, e ele vem numa crescente aí que espero que não pare tão cedo. Então eu ontem teria dado sim o melhor em campo para ele, mas de maneira alguma tiro também os méritos do Everton, que catou tudo ontem. Não passaria nenhuma por ele ontem. Podia ter mais 40 minutos de jogo que nenhuma bola entraria. O Everton também tem feito ótimas atuações aí pelo Palmeiras, defesas espetaculares, não tem nem como não falar disso. Mas o meu troféu ontem seria sim para o Gabriel Menino. E você, o que você achou? Eu concordo com você. Ontem o Gabriel Menino fez um baita de um jogo, né? Ele deu o dinamismo necessário para aquele meio-campo do Palmeiras. Mostrou que o Abel estava correto quando segurou ele, né? E não deixou o Palmeiras negociá-lo, como aconteceu com tantos outros jogadores que acabaram saindo, e se mostrando que o Abel estava correto quando pensou em dispensá-los, enfim, dar aquela oxigenada nessa molecada. O Everton, na minha opinião, ele já tinha sido melhor em campo no jogo contra o Corinthians, porque naquele jogo lá também ele pegou muita bola, tal, e por mais que o nosso amigo Corneto Bozo fale que ele poderia ter pego aquele gol, eu não acredito. Achei que foi um erro de marcação ali na área, não foi um erro do Everton. Mas ontem seria o Gabriel Menino mesmo, né? Como eu falei, ele está se achando novamente, está encontrando o seu futebol. Eu acho que ele se sente hoje amparado pelo clube, amparado pelo elenco, e isso é fundamental, principalmente a gente fala muito, mas tem 21, 22 anos, né? É um moleque ainda também. Então, eu não digo que ele seria o substituto do Danilo, mas vem mostrando que tem condições de ajudar com o time e garantir aí que o Palmeiras não sinta tanta falta desse meio de campo que o Danilo fazia, né, na sua função. Um ponto que me incomodou demais e que eu preciso falar aqui é a arbitragem. Eu tenho visto, não foi só esse jogo, já aconteceu em outros jogos também, a maneira como os adversários batem no Palmeiras e a arbitragem pouco se importa com isso, sabe? Acaba não apitando
e isso, consequentemente, acaba influenciando de alguma maneira no jogo, né? Pelo menos 2 cartões amarelos ali eu teria dado sim para eles, inclusive o Matheus Fernandes, que não entendi qual era o papel dele ontem, apesar de ter desempenhado muito bem, jogou muito ontem o Matheus Fernandes, mas me parecia que o papel dele era expulsar alguém ontem, né? Em dado momento, até o Everton acabou perdendo a cabeça com ele. E a arbitragem ontem, lixo, me incomodou demais. Eu acho que mais uma vez a gente precisa bater na tecla aqui em relação à profissionalização da arbitragem. Principalmente, eu acho que o futebol de São Paulo, né, o futebol do estado de São Paulo, quem sabe, assim, deveria ser a janela, ou as portas para as outras arbitragens das outras federações. E de alguma forma profissionalizar isso, porque não é possível que a gente vai ficar tendo que aguentar esse tipo de arbitragem aí por muito mais tempo, né? Eu acho que tanto em relação a cartão, a maneira como eles lidam em campo com certas coisas, assim, eu acho bem discutível. É uma coisa que me incomoda muito na arbitragem. Eu acho que o maior problema da arbitragem brasileira é a falta de critérios. Um lance que me chamou muita atenção foi aquela bola na mão na área do Corinthians no jogo, no Clássico. Se fosse em outros locais, ou se fosse contra o Palmeiras, com certeza seria marcado. Você pergunta, você acha que aquilo é pênalti? Eu não acho que é pênalti. Porém, a partir do momento que começa a ser marcado, tem que ser marcado também a favor do Palmeiras. Então, o grande problema hoje da arbitragem é justamente a falta de critério que existe. Então, você vê uma entrada mais forte que em um jogo é vermelho, você vê uma muito parecida num outro jogo que é amarelo, você vê essa mesma entrada em outro local que nem falta é marcada, o VAR também não mostra para que vem, né? Estão completamente inoperante. Em muitos lances que deveriam ser chamados o VAR, e mais uma vez eu cito, essa bola na mão no jogo contra o Corinthians, deveria no mínimo ter sido chamado o VAR para que ele pudesse ver o lance, e não acontece. Então, é necessária a profissionalização, é necessário. Ah, mas isso daí demanda recursos. Futebol, acho que o que menos se falta é recurso. E a questão dos critérios. Se tem que seguir uma mesma linha, um mesmo entendimento, uma mesma interpretação. Isso é uma coisa que você não vê. Você não vê no Campeonato Brasileiro, você não vai ver na Libertadores, você não vai ver no Campeonato Paulista, e é um grande problema. Que nem teve o lance do Hendrick, ele foi empurrado pelo cara, tal. Você vê que o pessoal trabalhando mais, tentando persuadir o menino ali, pegando no pé dele. Se ele pega e dá uma porrada num cara ali, pega 3, 4 jogos aí de gancho, ele não vai ser prejudicado, o Palmeiras vai ser prejudicado. O Rony apanhou pra caramba contra o Água Santa. Em nenhum momento o juiz pegou e tentou coibir aquilo. Pelo contrário, se ele dá um cartão no começo do jogo, ele já segura. E se o jogador do Palmeiras, o Dudu, também apanhou bastante naquele jogo, perde a cabeça e revida, e é expulso, pega 2 jogos. Então, o grande problema hoje é porque nós temos um produto muito caro, que envolve milhões, com uma arbitragem completamente contrária a isso. O cara que durante a semana faz outra coisa, no final de semana apita jogo. E realmente, a falta de critério é algo berrante. Se a gente assistir um jogo hoje, vai ter lances muito parecidos com os lances de ontem, e você vai ver que a arbitragem vai tomar uma iniciativa completamente diferente do que foi ontem no Allianz. Exatamente, isso me incomoda demais. E só aproveitando a deixa aí, né, que você comentou do Hendrick, não dá para não falar do Hendrick. Independente de gols, eu acho que o Hendrick desempenha muito bem dentro de campo, né? Ele tem ajudado demais a equipe, ele puxa a marcação de uma forma, ele volta, ele corre, ele dá tudo de si, ele aguenta a pancada, né? Porque várias vezes poderia ir ter cavado uma falta por conta de um empurrão ou outro, mas não, ele segue firme e vai até o fim lá para concluir o lance de alguma forma. E aí acontece quando ele é substituído de ir para o banco e começar a chorar.
Muito me incomoda a maneira como a mídia tem tratado isso. Porque muito se fala que ele é um menino de apenas 16 anos. Ok, nós sabemos disso. Nós, torcedores, sabemos disso. Nós temos essa noção. A mídia também tem essa noção. Mas, de alguma forma ou de outra, eles sempre estão tentando cutucar o Endrick. Sempre estão soltando uma notícia tendenciosa, dando uma opinião de forma crítica zero construtiva e sempre tentando expor esse lado mais frágil que o Endrick vem tendo. Né? E isso também é uma coisa que, para mim, pega demais. Até comentei hoje numa postagem de um corintiano, eu falei que se fosse meu filho, eu já teria brigado com meio mundo, feito BO com meio mundo, porque eu acho absurdo a maneira como o Endrick vem sendo tratado, principalmente pela mídia, né? Se eles mesmos ficam cobrando isso jogo a jogo do menino, porque pouco vejo o torcedor palmeirense cobrando, mas eu vejo isso em todos os jogos do Palmeiras por parte da imprensa. Sempre cobrando, será que é hoje que desencanta? Será que é hoje que vai fazer o gol? Mas quando o Endrick vai desencantar? Sempre um comentário desse jeito, alguma coisa relacionada a isso. E aí ontem, quando aconteceu aquilo dele colocar o colete na cara e começar a chorar, as câmeras se voltaram para ele. Parece que esqueceram do jogo e focaram nele. Focaram no que estava acontecendo ali com ele, a todo momento mostrando, e que não faz não sei quanto tempo. E aí eu pergunto, para quê? Para que fazer isso com um moleque que tem apenas 16 anos? E que, ao meu ver, a falta dele conseguir aí grandes jogadas para conclusão aí com um gol passa muito também pela falta de meio de campo criativo do Palmeiras. Porque eu acho que quando o Endrick conseguir ficar mais na frente, sem precisar ficar tendo que correr, voltando e ajudando e tudo mais, sem precisar tendo que ajudar a armar o time, eu acho que ele vai começar a desempenhar o papel que ele vinha desempenhando antes, lá na frente, recebendo bolas de qualidade e para aí sim fazer o gol. Eu, particularmente, vejo dessa forma. E da minha parte, existe zero cobrança para o Endrick em relação a isso. Zero. Porque da maneira como ele tem entrado e vem ajudando o time, eu não tenho do que reclamar em relação ao Endrick. Eu acho que ele está entrando bem. Eu não vejo ele como um jogador inoperante, um jogador que fica ali fazendo apenas número. Pelo contrário, ele sempre participa, ele sempre está nas ações de ataque do Palmeiras. Ele ajuda a armar o time, ele ajuda nas movimentações, abrindo espaço para o Rony poder finalizar para o gol. Então, ele faz um papel muito interessante nesse time do Palmeiras. Eu acredito que o Abel ele esteja muito correto da forma como que ele trabalha, de tratar a questão do Endrick com muita leveza, né? Olha, não vamos nos esquecer que é um menino de 16 anos, ele precisa ir para a Disney, ele precisa se divertir, justamente para tirar esse peso, né, de um menino que foi vendido a 400 milhões de reais, né? A maior venda da história do Palmeiras. Então, a mídia, eu vejo da seguinte maneira: sempre eles tentam achar alguma coisa para criar uma cortina de fumaça em cima do sucesso do Palmeiras. Um tempo atrás, era a maneira rude como o Abel Ferreira se comportava no entorno do campo. Em um país onde nossos técnicos são todos gentlemen, né? São pessoas muito educadas, que realmente tratam todos da maneira mais civil possível. Então, o problema era o Abel. O Verón já foi problema lá atrás. Patrick de Paula já foi problema lá atrás. A nossa presidente já foi problema lá atrás. Então, parece que existe uma má vontade por parte da mídia em reconhecer esse momento. Eles podem até falar, não, o momento do Palmeiras é mágico, o momento do Palmeiras, muitos títulos, um time sólido, mas sempre tem um porém. E o porém da vez agora é o Ender. Eles acharam legal, acharam uma maneira interessante de cutucar o Palmeiras usando o menino de 16 anos. Comentando com você antes de começar o nosso papo, sem querer caiu esses dias um podcast, não conheço o menino que apresenta esse podcast, ele entrevistando também um zagueiro lá, um cara que eu não sei quem que era também, não me preocupei em ver o nome,
e o menino começou a cutucar esse zagueiro, né? Falar, olha, na sua época, aí não está muito marrento, o que aconteceria com o Endrick na sua época? Você daria uma chegada mais forte nele? Sabe, um lance completamente absurdo. Então a gente esquece que é uma criança que, de repente, se transformou no xodó de uma torcida extremamente crítica, que aceitou ele, que ama esse menino, e a mídia entendeu que é o momento de bater nele. E daqui 15 dias, se, por exemplo, chegar no domingo ele faz 2 gols, faz uma puta de uma jogada, eles vão achar outro. Depois vem o Dudu. Hoje já falaram, já vi uma postagem no Twitter falando, cobram o Endrick, mas o Dudu não marcou esse ano. Quantos jogos memoráveis o Dudu fez esse ano? Puxando contra-ataque, sendo um jogador importante. Então, o próximo talvez seja o Dudu, talvez no outro seja o Gomes. A própria renovação do Dudu, tentaram fazer isso também. Então, eles pegaram o tema renovação. Olha, o Palmeiras não vai fechar com o Dudu. O Flamengo prepara uma proposta. O Corinthians acompanha de perto. Pô, o Corinthians não paga ninguém, pô. Vai querer fazer proposta do quê? Acompanhar o quê de perto? Tem que acompanhar, né, os cartórios da vida aí para poder saber o que está caindo aí para pagar e tudo mais. Então, a imprensa sempre está colocando um si nessa história do Palmeiras. Deve doer demais na maioria dos jornalistas ver o time ganhando, jogando bem, o jogo que não vai bem ganha da mesma forma, atrapalharam a festa do Flamengo. Então, tem vários fatores aí que, com certeza, faz com que muito jornalista fique chateado com o que acontece hoje no Palmeiras. E a gente, me desculpe até o palavrear, mas eu quero mais é que o cu desse povo pegue fogo, né? Quero muito. Mas é isso aí, é exatamente isso. E ontem, inclusive, durante a coletiva, em algum momento, um jornalista, que agora não me recordo quem era, chegou a insinuar que, apesar dos números do Palmeiras, apesar de ter a melhor defesa, melhor ataque, de tal, não sei quantos jogos invicto, de ser o melhor do campeonato, o Palmeiras teria há algum tempo uma falha defensiva, porque nós estávamos deixando o nosso adversário finalizar no gol, tipo, com números muito maiores aos nossos. Então, era mais ou menos assim, eles arremataram 25 vezes e o Palmeiras 6, né? E aí eles começaram a cogitar, falando assim, mas se vocês têm o melhor sistema defensivo, isso não seria uma falha do sistema defensivo, que não sei o quê. Tudo bem, mas e a nossa eficiência? Ontem se nós chutamos 6 bolas ao gol, em 2 nós fomos eficientes. E acho que nós somos muito mais eficientes do que o time que chutou 20, sei lá quantas, e não fez, e não conseguiu acertar o gol. Né? Por que ele não exaltou isso, ao invés de querer colocar uma falha defensiva por ter deixado o cara finalizar? E aí o Abel fala, mas algumas bolas foram de bola parada, algumas coisas marcadas na entrada da área que, ao meu ver, não eram e tudo mais. Então, assim, de certa forma, sim, eles estão sempre procurando uma forma de criticar o Palmeiras, de diminuir um feito do Palmeiras. Nós fizemos esses feitos antes, em outras épocas, em outros anos, e estamos voltando a fazer esses feitos. E, mais uma vez, eles vão precisar engolir o Palmeiras. E isso para eles não está descendo de jeito nenhum. Achei muito legal o que o Abel falou na coletiva, quando falaram sobre isso para ele falou, bom, o Everton está lá para isso, né? Ele é goleiro. Se não precisasse de goleiro, eu colocava mais um atacante. E eu concordo plenamente, né? Eu acho muito boa a dupla de zaga do Palmeiras, o sistema defensivo do Palmeiras, eu acho muito bom. Mas vai ter bola que vai chegar, e o goleiro tem que estar pronto para isso. O goleiro tem que estar pronto para chegar e evitar o gol. Senão, coloca qualquer um, não precisa ser o Everton. É Sim, verdade? e nós temos noção das nossas falhas no sistema defensivo. Nós temos noção de quais são os jogadores que são menos eficazes quando precisam, né? Então, assim, mas por que diante de um jogo que nós ganhamos de 2-0, vai falar de falha do sistema defensivo? Porque o cara chutou pro gol não sei quantas vezes. Se o cara chutar de lá do outro lado pro gol e a bola for em direção ao gol, tipo,
vai estar na contagem esse chute do mesmo jeito. E o importante é o nosso goleiro que está lá para ser eficiente, que está acertando tudo. Quantas bolas importantes o Everton não pegou ontem? Sim. No mínimo 3. Né? Sem falar de outros jogos, eu só estou falando do jogo de ontem. Né? Então, assim, mais uma vez é aquilo, a imprensa contra o Palmeiras. Mas é legal isso daí. Até tem um livro que eu acho bem interessante, não sei se você conhece, chama... Conta a história de 1942, aquele período de transição entre palestra e Palmeiras e tudo mais. E eles falam muito dessa questão da imprensa, o que a imprensa fez na época contra o Palmeiras, né? Então, isso daí é uma questão histórica, né? No nosso próximo vídeo, eu vou até trazer esse livro aí, que eu acho um dos melhores livros da história do Palmeiras. E mostra um lado todo histórico sobre isso, né? Hoje é modinha falar que não gosta da Globo, né? Vai lá, xinga a Globo, marca nas redes sociais. Mas a primeira torcida que tretou com a Globo, que a Globo deixou de fazer aquele rasante sobre os torcedores, tudo foi a torcida do Palmeiras. Então não é de hoje. E isso fortalece muito essa mídia palmeirense, né? De pegar e procurar esses canais alternativos, e procurar uma maneira diferente de se informar a respeito do Palmeiras. Então, acho que tem muito... Esse papel da imprensa, eu acho que eles precisam entender, né? Que o Palmeiras é um time tão importante quanto qualquer outro e precisa ser respeitado e precisa ter a sua história respeitada e precisa, acima de tudo, ser tratado com todo o respeito que qualquer clube precisa ser tratado. É isso. É aquilo, né, Ângelo, que a gente sempre acaba comentando uma hora ou outra. Verde é a cor da inveja. E verde é a cor da superação. E muito provavelmente isso nunca vai acabar. E nós estamos aqui para lutar pelo verde, independente de imprensa, de mídia tradicional. A gente vai estar sempre aqui para fazer a nossa parte. Então, é isso. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado. A gente gosta muito do feedback de vocês. Comentem aqui embaixo, deixem a opinião de vocês. Fala aí pra gente o que vocês pensam aí em relação a tudo isso que vem acontecendo entre imprensa e Hendrick. Comenta aqui pra gente também em relação ao vídeo, o que vocês querem ver mais aqui. E muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. Mais uma vez, compartilhem, inscrevam-se, curtem, deixam o like. Também vá até as nossas redes sociais, no Instagram é @cornetavesteverde, aqui do canal. Meu arroba é @vivianbarato. E o Ângelo vai passar o dele e fazer as considerações finais dele. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Aí, Vivian, agradeço mais uma vez aí pelo vídeo. E o meu arroba é o @Ângelo Caruso 2013. Lá você vai ter foto de jiu-jitsu, tá? Eu não, acabo não postando muito. Lutador. Mas preciso começar, preciso me policiar a respeito disso. E lembrando que no domingo, né, Palmeiras recebe a Ferroviária, tudo aí para garantir mais 3 pontos, tentar abrir uma vantagem em cima do São Bernardo também, né, que vem aí na nossa cola, já garantindo aí a segunda colocação geral do campeonato. E uma coisa que eu vou deixar aqui no nosso encerramento é que, como que todo ano o Palmeiras pega um grupo difícil no Paulista, né? Pode ver que São Bernardo seria líder em qualquer outro clube, qualquer outro grupo do Paulista, e hoje está em vice no nosso. Então, toda dificuldade vem para a gente e que continue assim, que está dando certo, né? Forte abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo.